Olá! Seja bem-vindo a este canal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai responder algumas questões sobre o que vale a pena você fazer primeiro quando se depara numa prova de concurso. Resolver questões ou ir direto para a redação? Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Esse é um questionamento que eu tenho sempre nos nossos cursos preparatórios, grupos de estudo, e ainda assim recebo via mensagem algumas perguntas a respeito de o que fazer primeiro quando eu recebo uma prova, a redação ou as questões. Bom, ao longo de toda a minha experiência com concursos, provas e depois com as alunas que fazem os cursos com a gente, eu cheguei a uma conclusão bem pessoal, mas que pode ajudar você a resolver esse embate na sua vida. Eu costumo me atentar primeiro ao conteúdo da prova. Tudo que eu estudei, tudo que eu me organizei, as questões de tempo para resolver cada questão, quanto tempo mais ou menos eu vou ter que deixar para resolver os gabaritos, para passar as questões para o gabarito, e aí pensar na proposta de redação. Com o passar dos anos, com as minhas provas já resolvidas, com as minhas experiências, eu fui adequando o que era melhor para mim. Eu primeiro resolvo as questões para depois chegar à redação. E por que eu cheguei a esse processo? Quando eu comecei a resolver questões, resolver provas, eu costumava sim fazer as redações primeiro. E isso me causava uma certa angústia, porque eu realizava aquela redação, aquele texto com coerência, e durante toda a resolução das questões, eu ficava lembrando do que eu tinha escrito e se eu poderia ou não melhorar. Então eu percebia que isso interferia diretamente na qualidade da resolução das minhas questões, porque eu ficava ansiosa, angustiada com o que eu tinha escrito. E aí acabava que não fluía muito bem, principalmente porque em alguns concursos, a banca resolve e corrige primeiro as suas questões, as suas alternativas, e se você conseguir chegar ao número mínimo de aprovação, aí sim ela passa a corrigir a sua redação. Então, de nada adianta você fazer aquela redação sensacional, sendo que você não conseguiu se dedicar integralmente às suas questões e a sua redação pode nem ser corrigida. Então, o que hoje eu recomendaria a vocês e que eu consegui bons resultados? Me atentar às questões. Muitas vezes eu nem olhei o tema da redação para não ficar pensando durante a prova. Nos últimos concursos eu já conseguia olhar o tema da prova e isso não interferia nas minhas resoluções de questão, eu já estava mais segura. Se você já está nesse grau, já se sente segura com a resolução das suas questões, então não tem problema você ver o tema. Algumas questões podem até te ajudar depois no desenvolver, você sabendo ali sobre o que você vai ter que falar. Agora, se são as suas primeiras provas, então toma cuidado com a ansiedade de você ler, saber qual o tema e durante a resolução das questões ficar pensando naquilo. Então, primeiro eu resolvo as questões, naquele esquema que eu já comentei com vocês no primeiro vídeo, como estudar para concursos. Eu resolvo primeiro as questões, não demoro muito tempo em cada uma, tento seguir a quantidade de tempo destinada a cada uma das questões, pulo se eu estiver demorando muito tempo. Quando eu chego na última, eu retorno naquelas que eu deixei, vou resolvendo novamente. Quando chega depois na última, eu retorno novamente. E aí sim, se porventura eu não conseguir ainda resolver aquelas questões, aí eu começo a chutar, mas é a minha última alternativa. E aí sempre me atentando ao tempo que eu tenho que deixar para resolver a minha redação. Em média, logo que eu comecei, eu gastava mais ou menos 1 hora para produzir a minha redação, porque eu fazia rascunho. Com a prática e depois com alguns cursos que eu fiz para aprimorar a minha escrita, eu comecei a fazer direto. Então as minhas redações agora eu não gasto mais de 1 hora, em média de 30 a 40 minutos. O restante do tempo, até fechar 1 hora, eu gasto para gabarito. Então se atente a esse tempo que você vai ter que deixar. Mas, no meu caso, que deu certo foi primeiro resolver as questões para depois realizar a redação. Teste, pense,
reflita sobre como você está com relação à segurança ao realizar a sua prova. E aí sim você consegue tirar suas próprias conclusões. Espero ter ajudado e se você gostou do vídeo, dá um like aqui do lado. Um abraço!